RCP Notícias. Muito boa tarde, 13 horas mais um minuto em Cabo Verde. Vamos ao Jornal da Tarde para esta sexta-feira abrir a conhecer os títulos. Deputados do MPD vão analisar com o governo formas de minorar efeitos do IVA sobre gelo para pescado, diz líder da bancada. Trabalhadoras da RTC entregam ao Parlamento documento de repúdio às declarações do administrador Carlos Reis e pedem seu afastamento da empresa. Tripulantes de cabine da Bestfly cumprem hoje último dia de greve. Sindicalista Joaquim Almeida pede intervenção do governo no processo negocial. Presidência da República assinala centenário de nascimento de Aristides Pereira com sessão solene de homenagem. Governo de Israel aprova a entrada diária de 2 caminhões de combustível em Gaza. Acompanhe estas e outras notícias já a seguir no Jornal da Tarde, numa edição de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O líder da bancada parlamentar do MPD visitou esta manhã o cais de pesca da praia, uma visita que ocorre numa altura em que já foi anunciada a aplicação do imposto único sobre o rendimento IVA ao gelo para conserva do pescado. A medida, esclarece Paulo Veiga, não tem nada a ver com o orçamento do Estado para o próximo ano. É uma lei que existe desde 2015 e que, por anteriormente, o setor das pescas era todo gerido, as infraestruturas e os serviços prestados era todo público, não se cobrava IVA, passando a ser privado por lei. As empresas e as instituições que estão a fazer a exploração dos cais de pescas e das operações de pescas têm que cobrar IVA. Portanto, não tem a ver essencialmente com o orçamento. Ainda assim, anuncia Paulo Veiga, o MPD está disponível para, em concertação com os restantes grupos parlamentares, propor medidas que minorem o impacto da aplicação do IVA às operações de pesca. Nós iremos trabalhar nesse sentido juntamente com o Governo. Como eu disse, na próxima semana vamos discutir o orçamento na especialidade, que é onde discutiremos os benefícios e iremos trabalhar para minorar isto. Também saímos daqui com o compromisso de, juntamente com o grupo parlamentar do PICV e com o CID, estudar a possibilidade de rever a lei de 2015 sobre o imposto único sobre o rendimento, portanto o IVA, o imposto sobre a valorização e ver se alteramos o anexo, que é uma lista que existe dos produtos e dos serviços que são isentos de IVAs, e ver se não seria melhor fazê-lo de uma vez e isentar alguns serviços que se faz ali, algumas operações, especialmente nos cais de pesca, tendo em conta que é política do governo que nós suportamos aumentar as infraestruturas de pescas e cada vez mais ter uma pesca mais industrializada. A visita ao cais de pesca da praia permitiu também ao deputado do MPD constar que a infraestrutura está com uma ocupação acima dos 100%, uma situação para a qual Paulo Veiga pede uma solução ao governo com um projeto de expansão do cais ou construção de uma nova infraestrutura. Os trabalhadores da Rádio Televisão Cabo-Verdiana estão indignados com as declarações prestadas pelo administrador da empresa em sede da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado do Parlamento, na passada quarta-feira. Esta é uma notícia que vamos apresentar um pouco mais à frente neste jornal. A secretária-geral da UNTCCS pede uma intervenção urgente do governo na companhia Bestfly, onde trabalha-se, diz Joaquim Almeida, num ambiente de escravidão.
Os tripulantes de cabine da Bestfly cumprem hoje o segundo e último dia de greve. Uma das principais reivindicações prende-se com o cumprimento do seguro de inibição de voo. Pormenores com Orlando Lima. A secretária-geral da ONTCS, Joaquina Almeida, que representa esses trabalhadores, alerta que a situação da Bestfly pode perigar a segurança dos voos. O que acontece com a Bestfly põe em risco segurança própria de voo. A própria AC, a Aeronáutica Civil, após uma auditoria, acha inconformidades e passa que AOC, que é certificado do operador aéreo, para 8 meses. O que era passado sempre de 2 em 2 anos. Significa, no prazo de 8 meses, essa torna para fazer auditoria, se exata inconformidade, esse pode ficar com 8 ou menos. Significa algo vai mal. Joaquina Almeida diz que os trabalhadores e o sindicato estão abertos à negociação, mas a líder sindical pede a intervenção do governo no processo. Terminando a greve, já à meia-noite de hoje, nos próximos dias, segunda-feira, no também apresenta um carta onde nos pede negociação, para não continua a negociação. Agora, o mais importante de tudo, nos pede encarecidamente intervenção do governo, porque apesar de ser uma empresa privada, mas tem capital público. O Estado de Cabo Verde tem ação na Binter. Então é fundamental e crucial que o governo intervenha para ajudar a resolver esse problema. A secretária-geral da ONTCS fala de um ambiente laboral de escravidão na Bestfly, pelo que, a seu ver, justifica-se a urgente intervenção do governo. Para falar também, é importante a intervenção do governo, porque Bestfly, apesar de ser uma empresa privada, mas ele presta um serviço público e te justifica a intervenção do governo. E, para não falar, Bestfly, essa te visa único e simplesmente lucro desenfreado e a custa de violação de direitos do trabalhador. É escravidão. É situação que o trabalhador se passa, que é análoga à escravidão. Buta por outra trabalha, nunca está pagado. Só no tempo de escravo que a pessoa está trabalha, que está pagado. Então, o governo tem que entrar para mediar a situação e tem poder e os impérios de entrar e ainda ele é acionista. Então, ele tem voz, ele tem vez nesse todo o processo ali. Para além do governo, Joaquina Almeida apela também à intervenção da Agência da Aviação Civil. A secretária-geral da ONTCS falava à opinião pública hoje na Rádio de Cabo Verde a propósito desta greve que hoje à meia-noite chega ao fim. O patrulhamento marítimo e aéreo terá a maior fatia do orçamento 2024 do Ministério da Defesa Nacional, no montante de 250 mil contos. Na totalidade, o orçamento do Ministério é de 1.725.000 contos. Quanto à coesão territorial, para combater as assimetrias regionais e conseguir uma discriminação positiva, já está no Parlamento o regimento jurídico para promoção do emprego regional, o desenvolvimento regional das ilhas. O montante global do setor da coesão territorial é de aproximadamente 58 mil contos. Pormenores com a Joana Lopes. A proposta do orçamento do setor da defesa nacional para 2024 cifra-se em 1.721.000 contos, o que corresponde a 2% do orçamento do Estado. Nota-se um acréscimo de 17,3% em relação ao orçamento do ano em curso. Avança a Ministra da Defesa ao ser ouvida pela Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. Há um aumento do orçamento do Ministério da Defesa, mais particularmente em relação às Forças Armadas, e que está virada para o patrulhamento aéreo e marítimo, que há um reforço de 254 mil contos, né? Isto tendo em conta a chegada da aeronave e as necessidades que nós teremos para fazer a sua operacionalização. A nível do Ministério da Defesa, eu quero destacar algum recrutamento que vai ser possível
para se empoderar o Ministério nas suas qualificações e nas suas competências técnicas, em especial para o serviço de inspeção. Para o Ministério da Coesão Territorial, responsável pela concepção de medidas de políticas públicas para corrigir as assimetrias regionais, está previsto um orçamento de aproximadamente 58 mil contos, com um aumento de 4,3% em relação ao orçamento anterior. Nós vamos apresentar a proposta que já está aqui no Parlamento, que é o regime jurídico para a correção das assimetrias para as ilhas do mercado diminuto, em especial Brava, Maio e São Nicolau, que é uma medida legislativa importante que traz incentivos a nível do transporte marítimo de e para essas ilhas, incentivos a nível da fixação de técnicos para poder garantir ali uma qualificação e se poder dar uma melhor resposta em termos de serviço, incentivos a nível do próprio imposto, em termos de dedução, exatamente para poder atrair técnicos para essas ilhas. Esta é A nível do pessoal desse Ministério, há um reforço significativo para o serviço de inspeção. Inspetores que vão ser recrutados para elaborar e cumprir um plano de inspeção anual em matéria de tutela de legalidade dos municípios. Para tal, há uma verba já orçamentada, explica a governante. Há um acréscimo em relação à coesão e, em particular, para este serviço, são dedicados 15 mil contos para garantir esses recrutamentos desses técnicos para esta ação inspectiva mais permanente. O Ministro da Defesa Nacional e Coesão Territorial, ouvido hoje de manhã pela primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional. Os trabalhadores da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana estão indignados com as declarações prestadas pelo administrador da empresa em sede da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado do Parlamento. Na passada quarta-feira, os trabalhadores acusam Carlos Reis de deslealdade institucional, humilhação, falta de ética e de ter mentido aos deputados. O coletivo dos trabalhadores exige o afastamento e a não recondução ao cargo de Carlos Reis, pelo que disse na comissão especializada. José António dos Reis. Já na reta final do mandato, Carlos Reis foi indigitado pelo Conselho Independente para integrar o novo Conselho de Administração da RTC enquanto vogal. Na audição parlamentar, fez uma série de considerações que revoltaram os funcionários da Rádio-Televisão Cabo-Verdiana. Afirmações tidas como injuriosas, desrespeitosas e que ferem a reputação e o bom nome da empresa e dos seus colaboradores, como esta. Eu já estive em outras cenas dizendo que a RTC era para deitar no chão e fazer um saco ali com todos ali e dizer, vamos ver um assessment e dizer, você serve, tem para nós empresa, você serve, e hoje não serve, vamos trabalhar, o Estado entrar para minimizar este pessoal para ir para casa, porque ter a RTC com o número de trabalhadores que tem, e sabemos claramente, há pessoas que trabalham 3 horas, verificado 2 horas e 40, por isso que tivemos a trabalhar para fazer, portanto, a avaliação de desempenho, a maioria não quiseram e deitaram abaixo um sistema de avaliação de desempenho, já estava tudo feito. Houve uma situação de, realmente, a Polícia Judiciária deslocar a empresa por uma situação pontual, por uma situação. Isso é grave para a nossa empresa. Os trabalhadores consideram que a ideia que o administrador passou da empresa, como, por exemplo, excesso de pessoal e que produz pouco, motivou, ou melhor, que uma empresa gorda e preguiçosa, defendida na comissão parlamentar, fere a dignidade profissional dos trabalhadores. E a nota, o grupo de trabalhadores da RTC acusa o gestor de ter proferido inverdades aos parlamentares da primeira comissão, nomeadamente em relação à grelha salarial e sobre o número de jornalistas. Em São Vicente temos a volta de 40 e tal. São Vicente até acreditamos que tem mais jornalistas do que era necessário. Mas há também aqui a falta de liderança nos órgãos e poder gerir melhor os recursos que tem. Eu lembro de ter uma conversa com o diretor da TCV, dizer que havia falta de pessoas. Dizer, ok, vamos ver, por turno. Quantos jornalistas você precisa por turno? 5 jornalistas. E fomos contar 14 jornalistas por cada turno. 14. É que o fulano de tal, não dá resposta, não.
Você é o líder, você é o diretor, tem que saber trabalhar. O problema passa para gestão interna dos próprios órgãos, o que é necessário e, como dizer, não estar a ver pessoas na rua quando devia estar a trabalhar. Aí está. Portanto, o problema é isso. O salário base nós é 92 mil escritos para um técnico superior. Estamos a comprar esse técnico superior. Estamos num grupo de leque entre os 10 em Cabo Verde do salário. O salário base está em 92.700, né? É isso, 92.700. É um salário realmente que te estimula, não ganha um pouco. Declarações estas consideradas como inverdade por parte do núcleo dos trabalhadores, que também não ficaram satisfeitos com o comentário que foi feito na sequência pelo deputado do Movimento para a Democracia, Francisco Sanches. Não estou a dizer a todos, mas há trabalhadores que não funcionam. Eu vejo muitas vezes trabalhadores normal aqui, tranquilo. Que funcionário é certo. Segunda festa. Nos bons cafés, nos bons restaurantes, tranquilo. Isso é claro e visível, por isso que há uma máxima crítica forte em relação ao desempenho da RTC. Muito bem. Face a essas apreciações, o coletivo de trabalhadores da RTC já fez chegar uma nota de repúdio à Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia Nacional, à ARC e aos sindicatos que representam os trabalhadores, nomeadamente a JOC e o CITUR. E hoje, no final da tarde, haverá uma conferência de imprensa para os trabalhadores posicionarem-se sobre esses assuntos. Os trabalhadores da RTC vão estar na porta da empresa para se posicionarem de viva voz sobre este descontentamento generalizado na empresa provocado pelo administrador Carlos Reis, ouvido na quarta-feira na Comissão Especializada de Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado do Parlamento. Cabo Verde passa a ter, a partir de hoje, uma plataforma dedicada ao comércio externo. O que o governo pretende é convergir às orgânicas do Estado para uma resposta conjunta. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças define que a plataforma é uma janela única de prestação de serviços. Os empresários, as empresas, as pessoas vão poder ter acesso a todos os serviços que o Estado presta para a tramitação alfandegária e para a tramitação no que tange ao comércio externo. Facilita a vida aos cidadãos e às empresas, em termos daquilo que é o tempo que investem na burocracia, em relação àquilo também que tem a ver com o foco em relação à qualidade e à segurança no que tange ao serviço público que temos de prestar na tramitação referente ao comércio externo. Olavo Correia argumenta que se trata de um salto importante no combate à burocracia e à morosidade na tramitação. A plataforma do comércio surge numa altura em que são crescentes as reclamações em torno dos serviços prestados e de forma mais expressiva nas alfândegas. O ato de lançamento acontece logo mais às 17 horas. Brasil quer retomar as relações económicas com a África e escolhe Cabo Verde como porta de entrada, disse o presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ao visitar a Casa do Empreendedor esta manhã na cidade da Praia. Décio Lima adianta que nesta primeira etapa pretende-se reforçar o ambiente de pequenos negócios, levando mais produtos cabo-verdianos ao Brasil. Edneia Barros. O que se pretende, diz o presidente do SEBRAE, é reforçar as parcerias entre Brasil e Cabo Verde em matéria da promoção da competitividade e do desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. E nós viemos aqui para estabelecer parcerias a fim de que possamos potencializar as entidades que protagonizam. No campo da inteligência, da academia, nos processos de interlocução econômica nessa economia globalizada, para que a gente possa trazer também a economia brasileira para cá, dos pequenos negócios, levar produtos daqui para lá, abrir mercados, enfim. Quanto mais abelha, mais mel. Nós estamos aqui construindo uma grande colmeia
entre o Brasil e Cabo Verde. E para reforçar o fortalecimento do empreendedorismo, o memorando de entendimento já foi assinado entre a Proempresa e o SEBRAE. Décio Lima diz que essa visita a Cabo Verde também representa a determinação do presidente brasileiro Lula da Silva em retomar as relações econômicas com a África, tendo como porta de entrada Cabo Verde. É para que nós venhamos abraçar a África. Abraçar a África significa o primeiro abraço a Cabo Verde, o segundo, os países da língua portuguesa, e com isso retomar uma organização que temos chamado de Sul Global, neste novo ambiente da economia globalizada, para que os países do Sul, do continente africano, da América Latina, possam se abraçar e ter uma construção isonômica com aqueles que detêm os monopólios no planeta, para que a gente possa ter igualdade nessas relações. Ainda na manhã de hoje, o presidente do SEBRAE fez uma visita de cortesia ao presidente da República, José Maria Neves, levando também na bagagem, conforme Décio Lima, a determinação do reforço da cooperação entre Brasil e Cabo Verde. E o Centro de Arbitragem e Conciliação das Câmaras de Comércio de Sotavento e Barlavento assinaram na manhã de hoje um protocolo de parceria com o Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, que visa ajudar o tecido empresarial cabo-verdiano nas questões que se prendem com as suas relações com a banca e litígios de ponto de vista judicial. O ato de assinatura aconteceu esta manhã durante a Conferência Internacional sobre a Arbitragem, que decorre na praia, organizada pela Câmara de Comércio de Sotavento. Maria José Macedo. O Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal tem um projeto de internacionalização que concede apoio e mediação na resolução de litígios aos países da língua portuguesa. Esse trabalho, segundo a sua presidente Mariana França Gouveia, assenta fundamentalmente na arbitragem, que é uma alternativa que tem mostrado sucesso se comparado aos tribunais judiciais. Nós, obviamente, entendemos que a arbitragem é essencial numa economia saudável, numa economia que se quer competitiva, numa economia moderna, se quiserem. Não há hoje país desenvolvido que não tenha esta alternativa aos tribunais judiciais, nunca irá, obviamente, substituir o que são os tribunais judiciais, mas é uma alternativa que se tem mostrado realmente muito sucesso para, designadamente, a área comercial, a área empresarial, e isso tem a ver com algumas características como a qualidade dos árbitros, a qualidade de quem decide, a possibilidade de escolher as pessoas certas para decidir certo litígio, obviamente a celeridade, que é algo que é muito referido, embora não seja uma coisa assim que se decida num dia ou num mês, mas quando comparado com os tribunais nacionais, é por regra muito mais célere. O protocolo de hoje assinado, segundo o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, visa essencialmente apoiar o empresariado nacional na resolução de litígios e problemas relacionados com a banca. É uma iniciativa que tem a ver com a aceleração dos processos empresariais em Cabo Verde, a melhoria do ambiente de negócios, e essas parcerias têm realmente a ver com aquilo que as câmaras de comércio e turismo em Cabo Verde têm definido como estratégia principal para empoderamento do tecido empresarial privado. Como deve calcular, existem, enfim, vários problemas do ponto de vista judiciais em Cabo Verde que relaciona diretamente com o tecido empresarial, nas questões de relações com a banca, de relações com os fornecedores, de relações com os empregados, e que muitas vezes os processos levam demasiado tempo nos tribunais, e com este centro de arbitragem esperamos encontrar aqui um caminho mais célere na solução e na procura das alternativas da justiça em Cabo Verde. Melhoria dos processos judiciais e ajudar os tribunais a não terem tanta pressão relacionada com os processos judiciais dos empresários, é com este foco que o Centro de Arbitragem e Conciliação da Câmara de Comércio de Sotavento e Barlavento está focado neste momento, diz o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento. Centro de Arbitragem e Conciliação das Câmaras de Comércio de Sotavento e Barlavento assinou um protocolo de parceria com o Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal para ajudar o tecido empresarial cabo-verdiano nas questões que se prendam com a banca e com litígios judiciais.
O centenário do nascimento de Aristides Pereira, primeiro presidente da República, é assinalado hoje. O Palácio da Presidência da República promove, com a Fundação Amílcar Cabral, o lançamento do livro que junta as intervenções produzidas no Simpósio Internacional Aristides Pereira, realizado na cidade da Praia de 16 a 18 de novembro. A sessão de homenagem, que o chefe da Casa Civil classifica de solene, tem em alinhamento uma intervenção do Presidente da República, José Maria Neves, e uma conferência a duas vozes do diplomata António Lima e do jurista Aristides Lima, que os dois foram antigos conselheiros do Presidente Aristides Pereira. O chefe da Casa Civil adverte que sabe há pouco apenas referenciar Aristides Pereira como o primeiro presidente. Foi de facto um presidente que fez a obra, que impôs uma marca muito própria na forma de exercício da presidência, da magistratura suprema, e foi efetivamente o construtor das fundações daquilo que é hoje essa instituição prestigiada que é a presidência da República. Poderia ter sido outro caminho se ele tivesse sido um presidente à moda daquilo que era o mais comum na África daqueles tempos. Mas não, ele impôs uma marca muito própria de um presidente austero, reto, de princípios. Jorge Tolentino lembra o contributo de Aristides Pereira para a resolução dos conflitos na África Austral. É algo que hoje em dia está subejamente estudado e documentado, particularmente em estudos nos Estados Unidos da América e na África do Sul. Estou-me a lembrar de um estudo que não apenas é de uns primeiros, mas pela qualidade do trabalho feito. Estou-me a referir ao estudo do antigo secretário de Estado para os Assuntos Africanos americano, Chester Crocker, o livro dele, High Noon in Southern Africa, em que ele faz um apanhado desse processo negocial e dedica passagens consideráveis, de muita consideração, atenção e respeito para aquilo que foi o contributo do presidente Aristides Pereira nesse. Aristides Pereira nasceu a 17 de novembro de 1923, já em Fundo das Figueiras, Boa Vista, e faleceu no dia 22 de setembro de 2011 em Coimbra. E Cabo Verde recebe no próximo domingo, 19 de novembro, o Presidente da República da Roménia, Klaus Werner Iohannis, para uma visita de Estado a decorrer entre os dias 20 e 22 do corrente, a convite do homólogo José Maria Neves. A visita do presidente da Roménia ao arquipélago, a primeira de um chefe de Estado da Europa do Leste, segundo nota da presidência, abrirá caminhos para o reforço dos laços de cooperação e de amizade entre os dois países, que mantêm desde muito cedo uma profícua relação de cooperação, particularmente no setor do ensino. Durante a sua estada, o presidente da Roménia será condecorado pelo chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, com a ordem Amílcar Cabral, primeiro grau, em reconhecimento do seu empenho pessoal no aprofundamento das relações entre os dois países e o contributo do povo romeno para a afirmação e desenvolvimento do jovem Estado de Cabo Verde, conforme o decreto presidencial número 24/2023 de 15 de novembro. O programa oficial desta visita de Estado inicia-se na segunda-feira com a recepção pelo presidente José Maria Neves no Palácio do Presidente da República. Os frequentes abalos sísmicos que se verificam nos últimos dias na Ilha Brava preocupam a população local, que aguarda alguma explicação das autoridades. Reportagem do João Batista. Nos últimos dias sucedem-se abalos sísmicos na Ilha Brava, alguns de fraca intensidade e outros mais fortes, como o de ontem, que aconteceu um pouco depois das 14 horas. Esta situação preocupa a população porque não é normal que aconteçam abalos sísmicos com muita frequência. Por esta razão, alguns elementos ouvidos pela Rádio de Cabo Verde estranham o silêncio das autoridades competentes.
Em princípio, nos últimos 15 dias, o tremor de chão se chama um bocado preocupante. Minha necessidade de não tem estado tudo um ano sim, um ano não, tremer leve. Mas nos últimos 15 dias, essa é preocupante. Mente sendo diante da televisão, ou bem de rádio, para ouvir notícias, que sobre o governo não intervém nada, que sobre se gente está ali, ou cá está, que sobre está nada, sobre o tremor de chão. Minha família própria, nós todos preocupantes, que enfim, na zona, tudo bem, tudo gente se preocupante, mas que subir nada, o que o governo sabe sobre esse tremor de chão que se passa lá. E ainda ontem da Forte. Ontem, 2h15 da Forte, toda gente está na rua, tem me passa saber de BCA, gente na rua, na Câmara, tudo alguém na rua. Meia-noite também, ele tornada essa de todo dia, praticamente todo dia. Nos últimos 15 dias, ele dá mais de 30 vezes. É um bocado preocupante. Sim, a nós ali na Brava não sou tudo preocupado, para muitas vezes, a hora que nós não estamos de maneira que a gente se treme, não fica de pensar um monte de coisa. Nós não temos pessoas, por exemplo, que moram nas zonas que cá têm acesso de carro, se acontecer um curso como que se chega ao hospital. E o governo nada que está a falar acerca disso, nem presidente de Câmara de nós de Brava, nem na telejornal nada no costume, na rádio nada no costume. Alguém fica tudo preocupado, sim. E ontem ele dá forte. Ontem ele dá forte que nós tudo não fica com medo. De casas, disso tudo está ruína. Casa tudo está ruína. Não que tu sabe é coisa que não pode fazer, mas no mês também houve algum coisa de parte de governo, mesmo de presidente de nossa Câmara, no mês houve alguma coisa. Assim para a população ficar um cozinho mais tranquilizado. A minha cantina não havia de idade, não sabe como com cheiro de mordição. Mas se ele fazia um vez ou duas vezes ele fazia, a vez fazia 2, 3 anos que fazia. Mas agora é dia por dia, noite para noite, dia por dia. Mas veja, cara, a situação é difícil para não estar de mas isso tem que fazer uma operação, pisar num aviso para não estar atento. Porque ontem, a partir de ontem, 20 para 3 fazer, uma vez fazer que nunca ele fazia. A volta passada ele fazia, mas ele fazia. Aquele um mês, 20 para 3. Me quando ele fazia, próprio assim na hora, 20 para 3. Ontem, a partir de meia-noite e tal, ele torna fazer. De hoje ele torna fazer, mas 2 vezes, mais fazia. É preocupante? É preocupante, sim, é verdade. Zona inteira, a população inteira é preocupante com as coisas. Devido à sua ausência do Conselho, não foi possível ouvir a opinião do Presidente da Câmara Municipal. O certo é que a população da Ilha Brava está muito preocupada com os sistemáticos abalos sísmicos, agravado ainda mais pelo facto de não ter havido nenhuma explicação ou mensagem de tranquilidade das autoridades centrais. Abalos sísmicos preocupam os bravenses. Na atualidade internacional, o governo de Israel aprovou hoje a entrada diária de 2 caminhões com combustível na faixa de Gaza, apesar de as organizações de ajuda humanitária terem alertado que, para suprir as necessidades, é necessário um fluxo constante. A autorização só foi dada pelo governo israelita depois de o exército e os serviços secretos terem aprovado a medida e após pedido prévio das autoridades dos Estados Unidos. O objetivo é garantir a manutenção mínima das necessidades dos sistemas de água, resíduos e saneamento para evitar um surto de doenças que potencialmente também poderiam espalhar-se para Israel, segundo explica o documento do governo citado pelo jornal The Times of Israel. Um primeiro carregamento de 23 mil litros de combustível foi destinado à Agência das Nações Unidas para os Refugiados palestinianos, mas com a condição de só ser utilizado no reabastecimento de veículos que entrem no território para fornecer ajuda. Hoje, cerca de 150 mil litros de combustível destinados a abastecer os geradores de hospitais entraram na faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah, que liga o enclave ao Egito, informaram os meios de comunicação social egípcios. E o Tribunal da Justiça da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, decidiu hoje que o Senegal não violou os direitos do político senegalês da oposição, Ousmane Sonko.
uma decisão que compromete as suas hipóteses de participar nas eleições presidenciais de 2024. O Senegal não violou nenhum dos seus direitos, declarou o Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental em Abuja, a capital nigeriana. Esta decisão surge no mesmo dia em que o Supremo Tribunal de Dakar deverá pronunciar-se sobre a reintegração de Ousmane Sonko nos cadernos eleitorais para as eleições de 2024. 13h35. Humberto Santos, vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição. Deputados do MPD vão analisar com o governo formas de minorar efeitos do IVA sobre o gelo para pescado, diz o líder da bancada, Paulo Veiga. Trabalhadoras da RTC entregam ao Parlamento o documento de repúdio às declarações do administrador Carlos Reis e pedem seu afastamento da empresa. Tripulantes de cabine da Bestfly cumprem hoje o último dia de greve. Sindicalista Joaquim Almeida pede intervenção do governo no processo negocial. Presidência da República assinala centenário de nascimento de Aristides Pereira com sessão solene de homenagem. Governo de Israel aprova a entrada diária de 2 caminhões de combustível em Gaza. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, a técnica da Brito e apoio à realização a Jamila Carvalho. Às 14, os títulos, esta semana a cargo da Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.